pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos resolver com vocês alguns exercícios sobre derivação implícita, né? Lembrando que a derivação implícita é quando a gente tem funções onde o y não aparece isolado e não é possível isolar esse y, né? E aí então você tem que derivar dos dois lados da equação ao mesmo tempo. Então vamos lá, primeira questão aqui, ó, exercício número 1. Calcule a derivada da função xy igual a seno de xy. Perceba que o y aqui não está isolado e também não tem como isolar ele. Vamos ver como é que a gente faz então? Vamos lá então apresentar para vocês aqui a resolução, né, da questão. Então a minha função está aqui, ó, essa aqui é a função xy é igual a seno de xy. Como é que eu faço então para resolver isso? Então eu tenho que derivar dos dois lados, né? Então como é que eu faço? Eu derivo aqui à esquerda, ó, dx, e derivo lá também à direita, ó, dx, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz aqui? Bom, quando a gente está então resolvendo essa derivada aqui, eu costumo fazer assim, eu costumo separar a primeira parte, antes da equação aqui eu chamo de 1, e depois da igualdade aqui, né, antes da igualdade da equação eu chamo de 1 e depois eu vou chamar de 2, porque eu derivo as duas partes separadamente, depois eu igualo, né? Então vou começar aqui com a parte 1, ó, parte 1. Ó, a parte 1 é a gente calcular, né, essa derivada aqui então, ó. Vamos lá, a parte 1 é essa derivada aqui, ó, dx da função xy. Vamos lá, gente, ó, x vezes y é o produto de duas funções. Né? Como é o produto de duas funções, eu preciso lembrar daquelas propriedades de derivação quando eu tenho uma função que é definida pelo produto de duas outras. Então, é como se essa primeira aqui fosse uma função u e a segunda fosse, por exemplo, uma função v. Como que é a propriedade? Lembra? U' mais v' tá certo? Então, vamos lá, ó. Usando essa propriedade de derivação aqui, vai ficar então isso aqui para mim então, ó. Vamos colocar de cá, ó. Ó, dx de derivada de u vezes v. U é o próprio x. A derivada de x é quanto? É 1. 1 vezes y dá quanto? Dá y. Mais, agora vamos lá. Derivada de v vezes u. Agora, o v é a variável y, né? Então, o que você faz? Você deriva ela normalmente e coloca o dy dx. Então, a derivada... Ah, só um minutinho. Eu esqueci de colocar aqui o produto, tá? Então, a derivada do u, que é, no caso, o x é 1, 1 vezes y. Y está aqui, mais... Agora, vamos lá. A derivada de v. Derivada de v é o y. A derivada de y dá 1. 1 vezes x, x. Então, vai ficar x que multiplica dy dx. Lembrando que você sempre vai colocar o dy dx quando você derivar, no caso, o y, né? Então, beleza, como aqui eu derivei o y, eu tenho que colocar aqui o dy dx, ok? Beleza, essa aqui é a parte 1 aqui, né, que está aqui à esquerda, ótimo. Agora está faltando aqui derivar a parte 2. Vou fazer de cá para eu ter mais espaço, então, ó. Então, vamos lá, a parte 2 é encontrar aquela derivada lá, ó, dx de quem, gente? Ó, do seno de xy. Vamos lá, então, ver como é que a gente faz para derivar isso aqui? Ó, essa derivada aqui, na verdade, eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função dentro de outra. Na verdade, eu tenho uma função dentro de outra. Eu tenho a função seno e lá dentro eu tenho um produto de duas outras funções, né? Então, ó, se você chamar essa função aqui, sei lá, essa função aqui de, vamos supor que tudo isso aqui, ó, vamos supor que tudo isso aqui é uma função, sei lá, uma função z. Então, se tudo aquilo lá for uma função z, eu poderia ter uma função, por exemplo, ó, h de x, que seria, sei lá, o seno de x, e eu poderia ter uma função g de x, que seria quem? O meu produto xy. Aí, quem que seria, né, a minha função z? Aí eu teria isso aqui, ó, na verdade, isso aqui seria deixa eu fazer de preto aqui para manter a sequência. Então, seria d de dx da minha função z. Só que a função z aqui, no caso, vai ser uma função composta, né? Essa função z poderia ser o quê? H composta em g. A função h composta em g de x, ou simplesmente h de quem? De g de x. Tá certo? Bom, se é h de g de x, como é que a gente resolve, então, né, essa derivada aqui? Lembra?
usando aqui a regra da cadeia, vai ficar assim, a derivada dessa função z vai ser a derivada ó, dx da função h de g de x, vezes a derivada de fora, vezes a derivada de dentro, vezes dx de quem? De g de x, tá certo? Então, basta resolver essas duas derivadas aqui e aplicar lá o produto, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou chamar essa primeira parte aqui, ó, de A, e vou chamar essa segunda parte aqui de B, tá certo? Então, tá aqui, a primeira parte é A, a segunda é B. Vamos resolver, então, aqui a primeira parte A, ó. Então, colocando a parte A de cá, vai ficar assim, ó, a parte A vai ser o quê, ó? dx da função h. Quem que é a função h? A função h é o seno de x. Quanto que vale a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno de x. Então vai ficar o cosseno, aí onde tem o x eu vou botar a função g de x. Quem é que é a função g de x? É o meu xy. Beleza, essa aqui é a parte A, beleza. Vamos agora encontrar a parte B, ó. Quem que é a parte B? A parte B vai ser essa aqui, ó. d dx de quem? De g de x. Quem que é o g de x? Gente, o g de x é um produto de duas funções aqui, ó. É x vezes y. Então, de novo, cai na propriedade do produto. Como que é a propriedade do produto de duas funções? Ó, se essa primeira lá for u e a segunda for v, vai ser isso aqui, ó. U' mais v', tá certo? Então, vai ser isso aqui, U' mais v'. Vamos ver quanto é que dá isso, então? Então, vamos lá. Derivada de u' vezes v. A derivada de u é o x. Então, eu vou derivar no x. Derivada de x é 1. 1 vezes y dá quanto? Dá y. Mais, agora a derivada de v vezes u. O v é o y. Então, aqui no final eu vou ter que colocar o dy dx, tá? A derivada de y é 1. 1 vezes x é x. Então, vai ficar x que multiplica dy dx. Tá certo? Pronto, tá aqui, ó, eu tenho a parte A e a parte B, então a derivada da minha função aqui vai ficar isso aqui, então. Então, isso aqui é igual a essa parte A, quanto que vale a parte A? Cosseno de xy, vezes a parte B. Então, vou colocar a parte A, ó, é cosseno de xy, vezes a parte B. Quanto que vale a parte B? É y mais x, que multiplica o dy vezes o dx, tá certo? Deixa eu colocar já o meu z desenvolvido aqui, né? Então, esse meu z' aqui vai ser, na verdade, ó, aplicando a distributiva aqui, vai ficar assim, ó, y, que multiplica o cosseno de xy, mais x, que multiplica o cosseno de xy, vezes o dy dx, tá certo? Beleza, pessoal, ó, isso aqui, ó, na realidade, é a derivada dessa função 1, que eu chamei de z', né? Eu vou colocar aqui em cima, ó. Então, isso aqui, ó, o resultado dessa parte 1 é tudo aquilo lá, ó. Então, eu vou copiar lá. Então, o resultado daquilo é tudo isso aqui, então, ó, é y vezes o cosseno de xy mais x vezes o cosseno de xy vezes o dy dx, tá certo? Então, agora tranquilo, ó, você já tem aqui a parte 1, tá aqui a parte 1, e você tem ali a parte 2. Eu chamei isso aqui de parte 1, não é 1 não, gente, é 2, tá? Que é derivada da parte 2. Como eu tenho a parte 1 e a parte 2, basta eu fazer o que agora? Basta eu igualar a parte 1 com a parte 2, tá certo? Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou igualar aqui a parte 1 com a parte 2, para finalizar. Você que está copiando aí, ó, vou só apagar essa parte do enunciado para eu colocar aqui em cima, então, a finalização, ó. Então, colocando aqui em cima a finalização, ó, fazendo, ó, 1 igual a 2. Então, vamos lá, ó. Eu tenho a parte 1, tá aqui a derivada da parte 1. Quanto que deu a derivada da parte 1? Ó, a derivada da parte 1 é isso aqui, ó, né? Então, vamos lá, então. Essa derivada da parte 1 tá aqui, ó, é y mais x, que multiplica quem? Ó, dy dx. Essa é a parte 1. Que é igual agora à parte 2. Olha lá, a parte 2 é tudo aquilo lá. Ó. Então, a parte 2 é y, que multiplica o cosseno de xy, mais x, que multiplica o cosseno de xy, vezes o quê? Dy dx. Tá lá. Vou fazer o seguinte, ó, tudo que é dy dx eu vou trazer para a esquerda, e o que está isolado eu vou levar para a direita, né?
Então vamos lá, quem que está aqui à esquerda que vai continuar? Vai continuar aqui para mim então, ó, x que multiplica dy dx. Essa parte aqui está somando, passa para cá subtraindo, ó. Então menos x que multiplica cosseno de xy vezes dy dx, que é igual ao que? Y vezes cosseno de xy. Esse y que está somando aqui à esquerda vai para lá subtraindo, ó, menos y, tá certo? Então ficou para mim essa parte. Como você está acompanhando o vídeo, você pode pausar o vídeo, fazer as anotações. Eu vou apagar só essa parte aqui de baixo para a gente finalizar. A questão é um pouquinho extensa mesmo, mas faz parte, dado aqui a nossa limitação de espaço, né? Eu tenho que ficar apagando aqui algumas partes. Bom, então agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar o dy dx em evidência. Se eu colocar aqui o meu dy dx em evidência, vai ficar assim, ó. dy dx que multiplica quem? Ó, tem um x multiplicando aqui, então vezes x. Aqui tem um menos x cosseno θ multiplicando. Então, menos o quê? Menos x vezes o cosseno de xy. Tá lá, eu coloquei em evidência. Então, é igual aqui lá, que é y cosseno de xy menos y. Pronto, ó, esse produto aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Aí, gente, vai ficar para mim isso aqui então, ó, dy dx é igual a quanto? Ó, y vezes o cosseno de xy menos o y, dividido por quanto? Dividido por x menos o cosseno de xy. Ficou isso aqui para mim. Se você observar, tem uma coisa meio semelhante em cima e embaixo que vai dar aqui para a gente fazer uma simplificação ainda. Ó. Vamos ver? Ó, aqui está aparecendo em cima ó, y cosseno de xy menos y. Como o y está aparecendo comum em cima e embaixo, eu vou colocar o y em evidência. Vai ficar assim, ó, y que multiplica, abre parêntese, o quê? Ó? Cosseno de xy, como está menos y, eu vou colocar aqui menos 1. Tá certo? Então, se aplicar a distributiva, vira isso. Dividido aqui embaixo por, ó, eu tenho aqui x menos cosseno de xy. Então, se eu colocar aqui o x em evidência, vai ficar assim, ó, x que multiplica o quê? Mesma coisa, vai ficar assim, ó, 1 menos o cosseno de xy. Gente, olha só, se eu tenho aqui em cima, ó, cosseno de xy menos 1, e eu tenho aqui embaixo 1 menos cosseno de xy, para essa parte aqui do denominador ficar igual a de cima, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter aqui. Agora, se eu inverter, se eu colocar, por exemplo, assim, ó, se eu colocar o contrário, se eu colocar igual está em cima, assim, ó, cosseno de xy menos 1, ela vai ficar com o sinal invertido. Então, como estava positivo, vai ficar negativo. Então, eu vou colocar o sinal de menos aqui, ó, certo? Então, se você inverter aqui, você coloca o sinal de menos, tá certo? Colocando o sinal de menos, vai ficar isso aqui. Agora, ó, como você tem cosseno de xy menos 1 em cima e a mesma coisa embaixo, corta, corta. O que sobrou para mim? Ó, y dividido por menos x. Ó. Portanto, a minha derivada aqui vai dar quanto? Ó, dy dx é igual a quanto? Ó, menos y sobre x. Olha que coisa pequenininha que sobrou aqui a derivada. Ó, menos y sobre x. Tá certo? Bom, essa foi então a derivada aí desse primeiro exercício, né? Não é um exercício curto, é um exercício extenso, né? Quando você estiver assistindo, pause o vídeo, vá fazendo as suas anotações para você não ter nenhuma dúvida no passo a passo da resolução. Tá certo? Se precisar, você volta de novo e refaz, ok? Vamos fazer mais um então? Então vamos lá, gente. Questão número 2 agora. Número 2. Vamos lá, gente. Então, exemplo 2. Ó, o exemplo 2, ele fala assim, ó. Calcule dy dx sabendo que y ao cubo mais xy é igual a x ao quadrado. De novo, perceba que é uma equação que não nos permite isolar o termo y, né? Se você botasse o y aqui em evidência, não ia ficar assim, ó, y vezes y ao quadrado mais x, né? Então, é uma equação que, mais uma vez, não nos permite aqui isolar o y. Então, vamos ver como é que a gente faz para resolver essa derivação aqui, usando, né, a técnica de derivação implícita. Então, vamos lá então, ó, resolução. Então, eu vou pegar a minha equação, tá lá a equação dada, ó, y ao cubo mais xy é igual a x ao quadrado.
Então, diante aí da impossibilidade de isolar a variável y, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar dos dois lados, né? Então, eu vou derivar antes da igualdade, ó, dx, e vou derivar também depois da igualdade, ó, dx, certo? Bom, para facilitar aqui a nossa técnica de resolução, eu vou chamar tudo que está antes da igualdade de 1, aí eu vou encontrar essa parte que eu chamei de 1, vou chamar tudo que está depois da igualdade de parte 2, vou encontrar a parte 2, aí eu igualo as duas, tá bom? Vou começar aqui então com a parte 2, que está mais simples de encontrar aqui, ó. Então a parte 2, ó, a parte 2, quanto é que vale a derivada? Já está x, ó, a derivada de x ao quadrado é o quê? 2x. Pronto, a parte 2 já está aqui, ó, encontramos a parte 2. Beleza, falta agora a parte 1. Ó, a parte 1 está aqui, gente, ó. A parte 1 é a derivada de uma soma. Então, usando as propriedades, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, a parte 1 eu poderia derivar separadamente assim, ó, dx de y ao cubo mais dx de xy, tá certo? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou separar a minha parte 1 em outras duas partes aqui, ó. Então, eu vou chamar essa parte aqui de A, vou chamar essa parte aqui, ó, de B, e vamos encontrar ali separadamente, né, o A e o B. Bom, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui, né, vamos separar aqui a minha resolução. Então, vamos lá, então, começar com a parte A, ó, parte A. Essa parte A aqui está bem simples de fazer a derivada, né? Porque como aqui a nossa parte A é isso aqui, ó, é dx de y ao cubo, vai ficar. Então basta você derivar o y ao cubo, né? Então a derivada de y ao cubo é o quê? É 3y ao quadrado. Como você está derivando o y e está aqui no denominador dx, então deixa aqui, ó, dy dx, tá certo? Bom, a parte A está aqui, já está feita, né? Falta agora a gente fazer aqui a parte B. Vamos fazer a parte B? Ó, a parte B está aqui, ó, eu tenho que encontrar dx de quem? De xy. Ó, nesse caso aqui, gente, ó, vamos usar a propriedade do produto. Como você tem um produto de duas funções, lembra como é que a gente faz para derivar? É como se a primeira fosse uma função u, a segunda fosse uma função v. Então a derivada do produto, quem que é? U'(v) mais v'(u), né? Então, usando essa propriedade aqui do produto, vai ficar assim. Então, derivada de u vezes v. A derivada de u é o próprio x. A derivada de x é 1. 1 vezes o v, que é y, dá quanto? 1 vezes y é y. Mais a derivada de v vezes u. O v é o nosso y. A derivada de y é 1 vezes x, x. Vai ficar x, que multiplica o quê? dy dx. X, que multiplica dy dx. Pronto, gente, está feito aqui a parte A e a parte B. Vou passar para o lado de lá. Como nós fizemos a parte A e a parte B, então vamos lá, ó. Essa parte 1, ela é definida por A mais B. Então, somando aqui A mais B, eu vou ter a parte 1. Então, vamos lá, a parte A é isso aqui, ó, é 3y ao quadrado dy dx, mais a parte B, que é quanto? Que é y mais x, que multiplica dy dx. Pronto, está aqui, ó. Eu já tenho agora as duas partes, né? Tem aqui a parte 2 e a parte 1. Então, voltando aqui ao que eu tinha no começo, né? Que eu dividi a minha resolução em duas partes, 1 igual a 2. Eu vou fazer aqui agora 1 igual a 2. Então, vamos lá. A parte 1 é essa aqui, ó. 3y ao quadrado dy dx mais y mais x, que multiplica dy dx, que é igual à parte 2. Quanto é que vale a parte 2? 2x. Pronto, eu vou deixar antes da igualdade aqui, ó, já o meu dy dx isolado. Então, se eu deixar antes da igualdade aqui já o meu dy dx isolado, então vamos lá, quem é que está multiplicando dy dx? O 3y ao quadrado, beleza, e também o x multiplica ele. Pronto, isolei, vai ficar do outro lado para mim o 2x, esse termo aqui mais y que está somando passou para lá quanto? Menos y. Pronto, ó. Agora esse termo que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Aí vai ficar para mim a derivada final, ó. Então dy dx é igual a quanto? 2x menos o y dividido por quanto? Por 3y ao quadrado mais x, tá certo? Pronto, gente, ó. Aqui está a
derivada da função que ele deu aqui no exemplo 2. Então, mais uma vez, perceba que não tem segredo. Quando você tiver, então, a situação onde o y não está isolado, usando aqui as regras de derivação implícita, deriva dos dois lados e aplica as propriedades, tá certo? Fica a dica. Viu a resolução? Viu o exercício? Pausa o vídeo, tenta resolver. Na sequência, você continua aí para ver se você teve êxito na resolução. Tranquilo? Vamos fazer mais um então? Vamos lá, ó. Exemplo 3. Vamos lá então, gente. Exemplo 3 aqui, ó. Então, esse exemplo 3, ele fala assim, ó. Calcule dy dx, sabendo que seno de xy mais x ao cubo y é igual a 5x. Tenta fazer aí. Pausa o vídeo, tenta resolver, depois você volta aqui. Tá bom? Vai lá. Vamos ver se você então acertou, gente, ó. Bom, então primeiro, trata-se de um caso de derivada implícita, porque eu não tenho condições aqui de isolar minha variável y, né? Bom, então vamos lá então. Como é que eu resolvo isso aqui? Vou escrever, desculpa, vou escrever a função aqui do lado, ó. Então vai ficar seno de xy mais x ao cubo y é igual a 5x. Essa é a minha função. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar de um lado e derivar do outro ao mesmo tempo. D dx de cá, d dx de lá. Beleza? Vou fazer isso aqui. Por uma questão de organização, eu estou fazendo assim, ó. Eu chamo o que está antes da igualdade de 1, chamo o que está depois da igualdade de 2, aí eu faço separadamente, né? Então vou começar aqui com a parte 2, porque a parte 2 ela está mais simples de derivar aqui, né? Então, ó, a parte 2 é encontrar a derivada de 5x. Já está derivando em x, ó. A derivada de 5x é quanto? A derivada de x é 1, então vai sobrar 5 vezes 1. 5 vezes 1 é quanto? É 5. Pronto, aqui está o valor da derivada 2. Ó, então a parte 2 aqui vale quanto? Vale 5. Aí vem aqui a parte 1, gente, ó. Vou colocar no cantinho para a gente otimizar o espaço. A parte 1 é o seguinte, ó. É a derivada da soma. Então, usando a propriedade de derivação, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a parte 1 seria a mesma coisa de quê? De d dx do seno de xy mais o quê? D dx de x ao cubo vezes y. Tá certo? Essa aqui é a parte 1. Aí, o que nós estamos fazendo? A gente está separando mais uma vez. Eu vou chamar tudo essa parte aqui de A. Vou chamar toda aquela outra parte ali, ó, de B. Vou calcular separadamente a parte A, separadamente a parte B, depois eu vou lá somar as duas, é a parte 1, tá certo? Então vamos lá, me ajudem aqui, ó. Vou começar desse lado de cá, ó, trazendo para cá, ó, para ficar mais organizadinho, ó, trazer para cá. Vamos calcular aqui inicialmente, ó, a parte A, tá certo? Então vamos lá, ó, a parte A é aquilo lá, gente, ó, é d dx da seguinte função, ó, do seno de xy, né? Então, aqui, ó, eu vou ter que usar o conceito da regra da cadeia, que é uma função dentro de outra, né? É a função seno, e lá dentro do argumento eu tenho o produto de duas funções. Então, por exemplo, se eu chamasse toda essa função aqui, sei lá, ó, de y de x, então eu teria o y de x em função de duas outras. Vamos supor que eu tenho uma função aqui, ó, sei lá, g de x, que é igual a seno de x, né? E vamos supor que eu tenho uma função h de x, que é o próprio produto, ó, x, y. Então, essa minha função y aqui, ó, quem que seria, gente? A função, ó, y de x. A função y de x, no caso é aquela lá, seno de xy, não é a função g composta em h? Ou seja, é g composta em h de x. Ou simplesmente é o que? É g de h de x, né? Como que a gente faz então a derivação disso? Lembra? Ó, a derivação disso é, portanto, ó, eu tenho a derivação disso, seria a derivada da de fora, g', com h de x dentro depois que você deriva, vezes a derivada de dentro, a derivada de h', tá certo? Vamos encontrar então isso aqui? Ó, resolvendo primeiro aqui a derivada de h. Então vamos lá, ó, derivada de quem? De h de x. Ó, quem que é o nosso, h de x não, g de x, derivada de g de x. Estou escrevendo coisa
Errado aqui, ó. Derivada de g de x. Então, a primeira é g de x. Ó, o g de x é a função seno. A derivada do seno não é o cosseno? Derivada do seno de x é o cosseno de x. Aí agora eu coloco lá dentro a função h de x. Então vai ficar o quê? O cosseno dentro do argumento h. Quem que é o h? xy. Beleza, tá aqui, ó. Já tem essa primeira derivada aqui, ó. Então, g' de x é isso aqui, ó. Cosseno de xy. Agora tá faltando a segunda parte aqui, gente, ó. O h' de x, ó. Vamos encontrar aqui o h', ó. Vamos fazer outra parte aqui então, ó. Ponto e vírgula. H' de x. Ó, quem que é a nossa função x? A função x não é xy. A função x não é x vezes y. Ó, se é x vezes y, eu tenho que usar aquela regra do produto, né? É como se o x fosse o u, como se o y fosse uma função v. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve a derivada do produto? Lembra? U' mais v'. Essa é a derivação do produto. Então, vai ficar para mim, ó, isso aqui, ó. Derivada de u vezes v. U é o próprio x. A derivada de x é 1 vezes y, vai ficar o quê? Y. Mais, agora a derivada de v vezes u. O v agora é a função y. A derivada de y dá 1 vezes x, x. Então vai ficar x dy dx. Lembrando que você sempre vai colocar dy dx quando você derivar a função no y, tá certo? Pronto, gente, tá aqui, ó, já tem a derivada de quem? De h. Agora eu vou encontrar aqui, ó, voltando aqui para o meu y', que é o produto de g' vezes h'. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Vamos fazer aqui em cima só para finalizar aqui, ó. Então, o meu y', que é, na realidade, essa função aqui, ó, eu vou colocar lá, aqui em cima, ó. Logo, ó, o y' é igual o g' de x. Quanto que vale o g' de x? Ó, cosseno de xy, que multiplica, abre parênteses, ó, que multiplica o h'. Quanto é que vale o h'? Ó, y mais x dy dx. Então, isso aqui é igual a, ó, aplicando aqui a propriedade distributiva, vai ficar assim, ó, cosseno de xy vezes y, ó, é y, que multiplica cosseno de xy, mais x vezes cosseno de xy dy dx. dy dx. Pronto, ó. Essa aqui, ó, é a minha parte y', tá certo? Beleza? Então essa parte y' aqui é tudo isso aqui que nós chamamos de A, ok? Então tudo isso aqui que nós chamamos de A está feito. Então aquilo ali é a parte A, ok? Deixa eu só separar aqui. Então essa parte aqui é igual àquela lá e isso aqui é o que nós havíamos chamado de A. Agora eu vou encontrar aqui a parte B. Gente, a parte B está mais tranquila, ó. Vamos fazer aqui a parte B? Ó, deixa eu fazer aqui a parte B então, ó. Então B vai ser o seguinte, ó. A parte B é encontrar essa derivada aqui, ó. dx de quem, ó? De x ao cubo vezes y, tá certo? Vamos encontrar isso aqui? Como é que eu faço para derivar aqui agora essa parte B? De novo, propriedade do produto, né? É o produto de duas funções, lembra? A propriedade do produto é como se essa primeira fosse u, a segunda fosse v. A derivada do produto u vezes v é o quê? U' mais v', U'' mais v'. Então isso aqui é igual. Derivada de u vezes v. O u é o x ao cubo. Quanto que vale a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Vezes v. Quanto é que vale o v? É o próprio y. Mais, agora a derivada de v vezes u. Agora o v é o y, você vai derivar o y. A derivada de y é 1 que multiplica x ao cubo, vai ficar x ao cubo. Como você derivou o y, tem que colocar, ó. dy dx, tá certo? Pronto, ó. Tá feito lá a parte B, né? Então eu já tenho aqui, ó, a minha condição de escrever a parte 1, né, que é A mais B, ó. Então a parte 1, que é igual a A mais B, vai ser igual a quanto? A parte A. Quanto é que vale a parte A? Ó, y vezes o cosseno de xy mais x, que multiplica o cosseno de xy dy dx. Tudo isso é a parte A. Mais, agora, a parte B. Quanto que vale a parte B? Ó, 3x ao quadrado y mais x ao cubo dy dx.
Olha que coisa grandona, ó. Tudo isso aqui é a parte 1, tá bom? Então, ó, parte 1 é tudo isso daqui, ó. Então, como você agora já tem, ó, você tinha dividido a equação em duas partes, parte 1 e parte 2. Você calculou a parte 1, tá lá a parte 1. Você calculou a parte 2, tá aqui, a parte 2 é 5, né? Então, vamos lá, vou fazer agora os finalmente, ó. Qual que é o finalmente, ó? É fazer 1 igual a 2, tá bom? Então, vamos lá, ó, fazendo 1 igual a 2. Gente, a parte 1 eu tenho aqui, a parte 2, tá aqui, a parte 2 é pequenininha, vale 5. Por uma questão de otimizar o espaço aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pegar a parte 1, que é tudo isso aqui, ó. Vou pegar essa parte 1 e já vou isolar aqui o dy dx. Então, me ajude aí, ó. Vou isolar o dy dx. Se você isolar o dy dx, vai ficar assim, ó. dy dx que multiplica o quê? Quem está multiplicando dy dx? Aqui, ó. Essa parte que está multiplicando dy dx. Então, quem que é? É x que multiplica cosseno de xy mais quem é que está multiplicando dy dx? Lá no finalzinho, ó. X ao cubo. X ao cubo. Pronto, é só isso que multiplica o dy dx. Então, isso aqui vai ser igual à parte 2. A parte 2 vale 5, tá aqui, ó, igual a 5. Agora, o que estava somando separadamente de cá, eu vou passar para lá. Quem estava somando de cá, que foi para o lado de lá. Ó, esse termo aqui, ó, está somando um lado, passa para o outro subtraindo. Então, ó, menos y, que multiplica o cosseno de xy, beleza? Esse aqui também estava somando de um lado, passa então para o outro subtraindo, então menos 3x ao quadrado y. Pronto, ó. Agora basta eu isolar aqui o meu dy. Eu vou passar para cá, ó, vocês estão acompanhando aí, ó. Deixa eu só apagar essa parte aqui do enunciado. Vamos só apagar aqui essa parte do enunciado, que eu vou finalizar aqui em cima, então, ó. Então, finalizando aqui em cima, se você isolar lá o dy dx, vai ficar assim, ó, dy dx é igual a quanto, gente? Ó, vai ficar para mim isso aqui, ó, 5 menos y, que multiplica o cosseno de xy menos 3x ao quadrado y, dividido, tudo isso aqui dividido por esse termo que estava multiplicando, ó, que é x vezes o cosseno de xy mais x elevado x ao cubo. Pronto, esse aqui é o valor da derivada dessa função aí do exemplo número 3. Tá certo, gente? Então assim, não tenha medo de tamanho, tá? A resolução ela pode ser um pouco extensa, mas assim, é imprescindível que você tenha aí organização durante a sua resolução. Por isso que eu estou fazendo essa metodologia de separar, eu chamo a parte 1, parte 2, depois dentro de uma dessas partes eu chamo de A e B e vou resolvendo, depois eu vou juntando tudo. Então se você tiver organização na sua resolução, lembrar de tudo que nós vimos de derivada até então, você não vai ter dificuldade para resolver aqui as derivações implícitas. Tá certo? Ok, pessoal? Então esse aqui foi o nosso último exercício, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? Então assim, fica para vocês aí a dica. Tá assistindo a aula? Pause o vídeo, tenta resolver e na sequência você continua. Ok? Valeu, abraço, até a próxima.